Olá, pessoal, como é que vocês estão? Eu já estou aqui mostrando alguns trabalhos, algumas bolsas, na verdade, porque hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre isso. Essa aqui é a última, né? Tem um lacinho aqui do lado. Tem um estilo meio retrô, né? Meio vintage e ao mesmo tempo ela é uma bolsa que é utilitária. Ela foi feita para que coubesse dentro dela uma caixinha, que é a caixinha que a gente fez, né, no nosso Mystery Quilt, agora de 2021. É uma caixinha que tem divisórias internas, não deixa de ser uma maletinha, embora não tenha alça, por isso que eu chamo de caixinha. Mas também poderia ser um modelito de maleta, né? Então, eu desenvolvi para caber essa caixinha dentro e mais os apetrechos que compõem. Tenho outras aqui do lado. Essa que eu mostrei também foi um mystery de acho que 2019, talvez, ou 2020, depois o Bruno me fala. E tem outras peças, uma carteira, por exemplo, que é um livreto que é feito de EPP também, com bolsinho. Eu tenho também essa outra peça aqui, que é um rolinho, né? Onde a gente mantém o nosso bordadinho arrumado, olha que gracinha. E aí a gente enrola, mantém as linhas todas aqui dentro, tem um bordadinho e a gente amarra. Então, é um rolinho para preservar o trabalho sempre arrumadinho na hora do transporte. Mas o nosso assunto é bolsa. Olha esse outro aqui, ó, que tá aqui. Eu mandei lavar na lavanderia, chegou, eu nem tá guardadinho já faz um tempo. Ela tem bolsinhos externos, olha só. Aqui são bolsinhos bordados também. Então tem bolsinhos externos e tem bolsinhos internos também. Em toda a volta são bolsas utilitárias. Bolsas e carteiras dentro do patchwork sempre é um tema que as pessoas gostam bastante, né? Todo mundo que faz patchwork gosta de fazer bolsa e não deixa de ser um patchwork, não deixa de ser um quilt, porque como a gente sabe, o quilt é um acolchoado e uma bolsa, uma carteira, seja o que for, é feito de um acolchoado. Ele tem 3 camadas, tem quilt, então também então está dentro, né, do tema. E é uma coisa que a gente aborda lá no curso de criação. E com um olhar diferente, porque, por exemplo, no capítulo de bolsas, a gente leva em consideração não só o feitio da bolsa, porque uma bolsa, ela é um objeto que ela é tridimensional. Então, ela tem, além de altura, largura, ela tem também profundidade nesse sentido, né? Que a gente considera a largura da bolsa, e tem também a altura, quando você olha dentro, também seria profundidade, mas o certo é largura, altura e profundidade. Profundidade é o que seria, deixa eu pegar essa pequenininha aqui para mostrar. Então, é assim, olha, largura, altura e profundidade. É como a gente define. Então, a gente aprende essas definições e a gente aprende também a enxergar a bolsa de forma que a gente consiga reproduzir. Porque a gente, às vezes, vem na cabeça da gente, acho que eu vou fazer uma bolsa dessa forma. Eu preciso de uma bolsa para determinado utilização, para determinada utilização. Então, eu quero que ela tenha bolsa, eu quero que ela tenha divisórias, eu quero que ela tenha compartimento, quem sabe um compartimento secreto. Vou fazer uma carteira junto, e onde eu vou pôr essa carteira? Ah, eu quero uma coisinha para pendurar do lado de fora. Ah, eu quero uma alça crossbody, né? Que é aquela que a gente veste, né, que fica assim na nossa frente, ou então eu quero uma bolsa que seja só para colocar aqui, ou uma carteira de noite para eu sair em algum evento. Então, além da utilidade que a gente vai dar, a gente tem que saber também o modelo. E a gente aprende no curso, tem aula específica de onde a gente pesquisa, porque bolsa também é um objeto que ele segue a moda.
Tem época que a gente usa bolsas grandes, enormes, né? A moda. Em todo lugar quando você vai, tem bolsas grandes. Outra época é bolsa tipo saco, né? Aquelas bolsas largonas, despojadonas, né? Que fica tudo lá dentro. Outra hora são bolsas bem pequenininhas, onde só cabe o essencial. Então, além da utilidade, como por exemplo, uma bolsa para transportar, uma bolsa de maternidade, uma bolsa de pós-maternidade, né? Aquela bolsa que as mães carregam para cima e para baixo com as coisas do bebê, bolsas de viagem, por exemplo, frasqueiras, bolsa para ir à academia, bolsa masculina, bolsa feminina, bolsa infantil. Então, bolsa é um assunto tão vasto e a gente precisa saber onde pesquisar para achar os modelos e precisa, além disso, saber quando você vai criar, você precisa saber como é que você vai chegar naquele resultado. Você quer uma bolsa mais estruturada ou você quer uma bolsa molengona, uma bolsa mais riponga, como eu falo? Eu tenho uma que chama bolsa de minuto. Porque em 1 minuto você faz meia dúzia, eu sempre falo isso. É uma bolsa tão simples, tão despojada, tão fácil de fazer, e foi uma bolsa que a ideia me veio na cabeça quando eu vi o tecido. Então acontece isso. Você vê o tecido, você fala, nossa, isso dava uma bolsa desse modelo assim, 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 que eu considero meio riponga. Ela tem até vídeo lá no canal do YouTube, chama Bolsa Minuto. Então vale a pena até dar uma olhada também. E outras vezes não, outras vezes vem na sua mente o modelo e aí você vai procurar um tecido ideal. Já me aconteceu outras vezes também, porque eu tenho uma outra bolsa que é chamada de bolsa elegante, que o tecido, quando eu vi o tecido também, eu falei, nossa, um modelo assim de bolsa, e aí você vai realizar. E aí você precisa de informações para saber como chegar naquele resultado. Você quer uma bolsa modelada, uma bolsa arredondada, com fundo redondo, com fundo oval, com fundo quadrado, aquelas que o fundo também é na lateral, ou uma bolsa que seja contínua. A gente tem que saber como é que a gente consegue desenvolver isso, além das medidas, né? Como é a modelagem de uma bolsa e como é que eu alcanço o formato que eu idealizei ou que eu vi em determinado lugar. Então, a gente tem todas essas informações lá no curso de criação, numa aula específica de bolsas, porque faz parte, né? Quem cria também vai chegar uma hora que gosta de fazer bolsa. A gente tem preferências, né? Tem gente que ama fazer bolsa, só quer fazer bolsa. Tem gente que não gosta de fazer bolsa. É muito pouca gente, a maioria gosta ou faz eventualmente, mas é muito legal e é uma coisa também que, além de ser prazeroso, é um presente excelente e é muito vendável. Eu não conheço ninguém que venda bolsa que fique com a bolsa encalhada. A gente geralmente vende tudo que faz. Então, não poderia deixar de ter no curso de criação. Quem não conhece ainda, vai lá no Tchalili, tchalili.com.br/criando. tchalili.com.br/criando. Lá a gente fala sobre criação, né, de uma forma abrangente no mundo dos quilts, todas as técnicas, todas os estilos e também todos os formatos, porque não é só colcha, né? A gente tem colcha, painel, caminho de mesa, peseira, cobre-leito, os mais variados formatos. Então, não poderia deixar de ter também uma aula específica de bolsas para a gente saber como pesquisar, como desenvolver o projeto, como fazer a modelagem, se houver. Nem sempre tem modelagem. Modelagem é quando a gente não consegue resolver com medidas, porque no mundo do patchwork, tanto no mundo de fazer bolsas também de couro e qualquer outro material, às vezes a gente trabalha com medida. Você vê a medida, boa tarde, meu amor. Quando você faz a medida, você calcula o fundinho, né? O cantinho de leite, como a gente fala, que é o cantinho de caixinha de leite. A gente calcula e aí, mediante a isso, a gente chega na medida que a gente quer. Da parte frontal, que é a largura, a profundidade, e aí, obviamente, a gente tem o tamanho do fundo. Mas nem sempre a gente trabalha com medida. E quando a gente trabalha com medida, a gente precisa resolver também, se você vai fazer patchwork, quantos quadradinhos eu vou colocar, ou que tamanho que vão ser esses quadradinhos, então a gente tem que resolver, né? Para saber ao certo o tamanho que a gente quer
que a bolsa fique quando chegar ao final. E outras vezes não, outras vezes a gente trabalha com modelagem, como por exemplo, é uma bolsa que se chama bolsa de ir ao cinema. Na verdade, essa bolsa se chama bolsa de ir ao cinema de sábado à tarde, porque é uma bolsa de sábado à tarde você sai sem lenço e sem documento. Mentirinha. Você leva só o documento, você leva um óculos, um celular e ponto. É só isso. Você não vai mais em lugar nenhum. Não, ponto não. Um batom, né? As meninas vão levar um batom, batom, mas é uma bolsinha pequena. Então, é uma bolsa que cabe aquele materialzinho e pronto. E essa é uma bolsa que ela é modelada. Ela tem as medidas, porque ela é feita também numa técnica de montagem, um foundation, por assim dizer, que é quase um crazy, e aí depois ela tem modelagem para ela poder ficar rechonchuda, que ela é uma bolsa arredondada, cortada reto, né? Depois que você fez ali o sanduíche, você corta o molde reto, e aí como é que você faz para ela ficar com aquele formato arredondado? Então aí é modelagem. Então as bolsas elas podem ter modelagem, elas podem ter ser cortadas retas, ou reta também a frente, a parte de trás, e depois ter fundo e lateral. Então, como é que a gente resolve essas situações para depois poder criar qualquer bolsa que eu quiser, qualquer bolsa que eu ver? Eu sempre falo que um lugar onde eu gosto bastante, e eu sempre tiro boas ideias, é na igreja, porque onde eu sento, eu antes fazia parte da brigada de incêndio, então eu tinha um lugar específico para sentar e a gente acostuma e eu fico sempre lá. E aí, quando eu vejo, elas entram, eu vejo meio na lateral. E aí, a gente costuma pôr a bolsa no banco, e aí eu sempre vejo, nossa, que formato interessante, acho que eu vou tentar fazer esse modelo, depois eu já desenho. Mas tem outras formas, gente, da gente pesquisar, e é uma coisa que a gente fala bastante também no curso, onde pesquisar as informações, como pesquisar, onde a gente acha, quais as palavras que a gente procura para poder achar exatamente aquilo que a gente quer, porque, por exemplo, foundation, que é uma técnica, né, do patchwork, quase todo mundo conhece. Foundation tá fazendo uma bolsa, a Neuza falou. Não, eu entendi outra coisa, uma bolsa de costura criativa. Também pode não ter patchwork, ser só de tecido, né? A gente tem bolsas assim também, quando o tecido é bem bacana. Mas eu tava falando sobre pesquisas, né? Foundation. Se você colocar foundation, você vai achar Fundação contra o Câncer, fundação diversas, qualquer tipo de fundação, mas você não vai direto ao ponto. Então, você tem que colocar o nome completo da técnica, que no caso é Foundation Paper Piecing, ou Foundation Quilt e assim por diante. Aí você vai direto naquilo que você quer achar. Então, a gente tem que aprender a pesquisar, porque muito na criação uma grande parte é intuitivo, é criativo, mas a maior parte é inspiração de algum lugar que a gente viu. Então, a gente tem que saber como procurar, e depois também, uma vez que você teve a ideia, vamos supor, você viu quando você era criança um determinado formato de bolsa, mas de repente aquilo te vem à mente, aí você fala, puxa, vou fazer, e aí você fala, não, mas esse detalhe eu vou mudar, vou pôr assim, então a criação é sua. Mas e aí que técnica? Acho que eu quero fazer tal técnica, então eu vou pesquisar aquela técnica e tudo mais. Então, a gente tem que saber como pesquisar, e isso é uma parte bastante importante do curso, porque não adianta você não contar só com você. Quem faz criação em qualquer área, seja na moda, ou seja em bolsas, ou seja lá o que for, tem uma pesquisa de mercado, tem uma pesquisa de materiais, tem pesquisa de técnicas, tem pesquisa até de mão de obra, quando a pessoa resolve fazer. Para tudo você faz pesquisa, então é importante a gente saber pesquisar para ter as informações. E isso tudo tem no curso, gente. Além das técnicas,
corte assim, corte assado, costure assim, costure aqui primeiro e lá depois. A fórmula, por exemplo, para fazer uma bolsa com fundo redondo, você tem uma fórmula para você achar o tamanho que você vai cortar o círculo para colocar no fundo da bolsa. Existe uma fórmula para isso. Então, ou invertido, eu tenho círculo, mas eu quero saber qual é a medida que eu vou cortar as laterais, né? Vai ser uma lateral circular. E se não for círculo, tem fórmula para bolsa oval, por exemplo? Oi, Eli, tudo bem, minha linda? Então, tem uma fórmula para isso? Se não tiver, como é que eu resolvo essa questão? Porque quando alguém chega para você e fala, faz assim, faz assado, é fácil. Agora, quando você quer modificar, ou quando você quer criar aquilo que você está, desenvolver as suas próprias, o que é muito bom, principalmente se você vai se tornar um profissional da área, é importante que você saiba, né? Ou para seu gosto mesmo, eu quero saber fazer sem depender de ninguém, então é muito importante você saber todos esses caminhos. E tudo isso tem lá no curso, que é um curso de criação e de formação de professores, porque os focos são um pouquinho diferentes, os dois se complementam, mas é importante olhar pelos dois lados, então é isso, né? Que é voltado para quem quer dar aulas ou para quem quer montar um negócio, né? Dentro do patchwork, quero montar uma loja de patchwork, um estúdio, um ateliê, seja lá o que for. Ou, não, eu quero só trabalhar com vendas. Então, é importante também você saber desenvolver e saber tudo isso, né? Que é importante no mercado como um todo. Como é que eu pesquiso para saber chegar onde eu quero chegar. É isso então, gente. Tá lá no Tia Lili o curso, tá? A gente falou um pouquinho hoje sobre as bolsas. Eu trouxe uma outra aqui, ó. Que não é uma bolsa, é uma carteirinha. Olha só. Na verdade, é um estojo. Não é nem uma bolsa, nem uma carteira, nem uma carteira. É um estojo. É um estojinho para guardar coisas. Olhem só. Tem bolsinhos aqui para guardar as ferramentas, né? Um lugarzinho aqui pra gente espetar os alfinetinhos e as agulhas, e cabe aqui as tesourinhas e tudo mais, então é um estojinho. Eu amo isso, gente, amo de paixão essas coisinhas todas. Então, pra gente conseguir fazer é importante, né? Às vezes a gente vê um determinado modelo e quero muito fazer. Então, tem como você desenvolver a sua própria bolsa, ou seu próprio quilt, seu próprio caminho de mesa, montar o seu próprio negócio, ter a sua própria etiqueta, a sua própria marca, né? A sua própria grife. Tudo isso a gente consegue quando a gente desenvolve por nós mesmas, né? Montar uma grife ou ter uma etiqueta, ter uma coisa personalizada, envolve criação, envolve conseguir fazer algo que seja diferente de tudo mais. Até para resguardar a criação, né? Como é que fala? Esqueci agora. O domínio daquela peça, a propriedade, né, daquela peça. Então, você consegue desenvolver o seu próprio quando você tem todas as ferramentas. Então, se você chegou agora, volta e assiste, porque o tema foi bastante importante, e dá uma olhadinha lá no tialili.com.br/criando. Aproveitando, gente, vou pedir para vocês, deixem aqui nos comentários, no post que vai ficar no meu Instagram, se vocês gostam de bolsa, se vocês gostam de bolsa, gostam de fazer bolsa, gostam só de comprar bolsa, qual modelo que vocês gostam, o que é importante para vocês numa bolsa, o que vocês observam? Quando vocês vão comprar uma bolsa, ou seja de patchwork ou nas lojas, o que vocês olham? Olham a parte interna, olha só o modelo externo, ou é importante que tenha bolso, é importante que tenha divisórias. Eu gosto de organizar, gente, então bolsa com divisória para mim é tudo de bom, sabe? Cada lugar uma coisinha. Eu acho que Freud explica essa aqui tem, olha, divisória dentro, olha, tem 3 divisórias aqui dentro, cada uma para você guardar uma coisinha que você vai utilizar. Então eu brinco que eu gosto de organizar as coisas, ter tudo. Eu acho que eu me sinto mais confortável, sabendo que o celular tá num lugar,
se eu levo o carregador tá ali, o meu dinheirinho tá ali, se eu vou sair que não é de carro, meu passe. Hoje em dia também a gente leva as nossas máscaras, né? Então, cada coisinha ali no seu lugar, eu me sinto mais segura quando tá tudo organizadinho. Em casa também. Tem um monte de latinha, um monte de compartimento para guardar tudo. Então, o que é importante para você? Uma alça confortável, já me falaram também. Tem gente que gosta de bolsa assim, tem gente que fala quando eu vou em lugar onde tem muita gente, tipo aqui em São Paulo, 25 de março, é legal ir com um modelo assim, eu concordo, um modelo que fica aqui na frente, para você ficar de olho ali em tudo, não pode pôr a bolsa e depois jogar lá atrás. Então, o que vocês gostam? Adora comprar a bolsa e de fazer também. Gosta de organização também, né? Tem que ser prática, eu também. A maior parte das pessoas não gostam de bolsa sem zíper. E, gente, a maior parte das minhas bolsas ou não tem zíper, ou o zíper anda aberto. Eu fico no controle da minha bolsa, mas eu me sinto muito angustiada se eu tiver que toda hora ficar abrindo o zíper. Por exemplo, vou entrar no ônibus, já fica tudo já ali na mão. Se a gente vai de ônibus, né, para um lado, para o outro, tá, ou de metrô, o passe tá na mão. Eu gosto de ir na Liberdade, por exemplo, de metrô. Às vezes eu e o Manuel vamos de metrô na Liberdade. Faz tempo que a gente não faz isso, de domingo, de manhã. Então a gente vai de metrô, eu gosto de estar tudo ali na mão. Então o zíper não é uma coisa que não me incomoda. Mas tem gente que não pode ser, não dá nem para ser fecho. Tem que ser zíper. Então, o que é importante para você na bolsa? E bolsa grande, pequena? Bolsa de patchwork? Você gosta de bolsa de patchwork? Você gosta de fazer? Gosta de comprar? Conta um pouquinho sobre a sua vivência, não, as suas experiências com bolsas e o que você gosta mais. Sobre a sua primeira bolsa, a gente jamais esquece a primeira bolsa que a gente fez de patchwork também, né? É importante isso também. E tudo mais, gente. Gosta de carteira, gosta de uma bolsinha para cada coisa, porta-óculos. Tudo isso é tema para o assunto bolsa, que é uma das aulas lá do curso. Então, meninas que entraram agora, assistam depois de novo, tá bom? Vai ficar lá no ar. Vejam, porque o assunto é bem legal. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse assunto, a gente pode voltar a falar outras vezes, tá bom? Um beijinho. Vão lá no tialili.com.br/criando. Fiquem com Deus e boa semana para todo mundo. Tchau.